Daniel 4:10. Diz a Escritura: Eis, pois, as visões da minha cabeça, estando eu na minha cama, eu estava assim, olhando, e vi uma árvore no meio da terra, cuja altura era grande. Crescia esta árvore e se fazia forte, de maneira que a sua altura chegava até o céu, e era vista até os confins da terra. A sua folhagem era formosa, o seu fruto abundante, e havia nela sustento para todos. Debaixo dela, os animais do campo achavam sombra, e as aves do céu faziam morada nos seus ramos, e toda a carne se mantinha dela. Estava vendo isso nas visões da minha cabeça, estando eu na minha cama, e eis que um vigia, um santo, descia do céu, clamando fortemente, dizendo assim: derrubai a árvore e cortai-lhe os ramos, sacudi as suas folhas, espalhai o seu fruto, afugentem-se os animais de debaixo dela e as aves dos seus ramos, mas deixai na terra o tronco com as suas raízes, atada com cadeias de ferro e de bronze, na erva do campo, e seja molhado do orvalho do céu, e seja a sua porção com os animais da erva da terra. Seja mudado o seu coração, para que não seja mais coração de homem, e lhe seja dado coração de animal. E passem sobre ele 7 tempos. Esta sentença é por decreto dos vigias, e esta ordem por mandado dos santos, a fim de que conheçam os viventes que o Altíssimo tem domínio sobre o reino dos homens e o dar a quem quer, e até o mais humilde dos homens constitui sobre ele. Amém. E amém. Vamos orar, meus irmãos. Ó Senhor, pedimos que o Senhor nos dê a bênção da sua palavra nesta noite, em que viemos aqui a este lugar, Senhor, para ouvir a sua voz, para cantar, para adorar e para conhecer mais da sua pessoa, dos seus atributos e da sua vontade. Fale conosco e que o nosso coração se abra para receber a sua palavra, com fé, com obediência, com humildade, em nome de Jesus, Senhor. Amém. Graças a Deus. Pode sentar, meus irmãos. Nós temos visto, irmãos, que este capítulo, ele conta a experiência de Nabucodonosor. É uma carta que Nabucodonosor escreveu. Vocês lembram? Ele escreveu para todas as pessoas do seu grande império. No primeiro versículo ele diz: Nabucodonosor, rei a todos os povos, nações e línguas que moram em toda a terra, paz vos seja multiplicada. Então ele escreve esta carta a todas as pessoas do seu império, e ele faz isso porque ele mesmo diz: pareceu-me bem fazer conhecidos os sinais e maravilhas que Deus o Altíssimo tem feito para comigo. Ou seja, ele está contando aqui para nós, para todas aquelas pessoas, mas essa carta ficou na palavra, na Escritura, como um testemunho de Deus para todas as gerações, toda a humanidade, na verdade, para que as pessoas então soubessem o que Deus fez com ele. E o que Deus fez com ele, meus irmãos, está relacionado exatamente à profecia que o Senhor deu a ele através de um sonho, para lhe dar uma lição, porque Nabucodonosor era um homem extremamente orgulhoso, soberbo. Então tudo que Deus queria fazer aqui, com um sonho, uma profecia, e com o cumprimento da profecia, que era ele de repente ser tirado do poder, porque ele entra num estado de demência mesmo, ele entra num estado de doença mental, e ele não consegue mais, ele sai de um estado de humanidade, na sua mente ele se torna como um animal, sem razão, não podendo mais então dominar. E essa experiência, essa humilhação que aconteceu assim repentinamente, depois Deus o cura, Deus o salva, ele entende: olha, eu agora quero confessar, eu quero dizer que Deus
é realmente o rei sobre todas as nações. E ele então, verdadeiramente, irmãos, nesse sentido, ele se humilha diante de Deus. E temos visto isso então. Todo o propósito dessa experiência do sonho que Nabucodonosor teve e da experiência da qual o sonho falava, né, que era uma profecia, era exatamente para humilhar Nabucodonosor e também para mostrar que Deus é o Senhor, mas também Deus é o Salvador, porque Deus deu novamente a oportunidade para ele, ele voltou ao seu poder e reinou então até a sua morte. E nós temos observado, irmãos, já na semana passada, que ele conta essa história. Quando ele teve o sonho, ele estava muito sossegado, e nós vimos aqui semana passada, sossegado na sua soberba, como um homem que tinha construído um grande império, soberbo, se autopromovendo, se sentindo muito bem consigo mesmo, e sossegado no seu palácio, na sua prosperidade, mas o sonho tirou ele daquele sossego, e ele continuou agindo soberbamente. Primeiro procurou os seus magos, e quando ele foi perguntar para Daniel, ainda assim ele tratou Daniel assim com honra, mas falando dos seus deuses, chamando Daniel de Beltesazar, que era o nome que os babilônios tinham dado para Daniel, em homenagem aos deuses, ao Deus deles, um dos seus deuses, né? E ele então, meus irmãos, continua ali no seu orgulho, mesmo quando ele fala com Daniel. Então nós observamos isso, esse orgulho, essa idolatria manifesta no descanso dele, mas quando ele sai do descanso ele procura entender o sonho, mas ele primeiro procura os seus magos, orgulhosamente, e depois, quando ele vai falar com Daniel, ele vai dentro do seu orgulho também. E finalmente, meus irmãos, o sonho está aqui. Ele chega para Daniel, ele conta o sonho a partir do versículo 10, ele está relatando isso. E o sonho, o relato dele vai do versículo 10 ao versículo 17. E quando ele sonha, ele ouve também o propósito do sonho, né? Aquele anjo que ele vê, aquela revelação que é dada a ele no sonho, diz que o sonho e a experiência que ele iria ter, como que o sonho estava se referindo, a experiência que ele iria perder tudo, ele ainda não sabia a que se referia. Mas aqui no sonho já é dito que tanto o sonho, né, como a experiência a qual o sonho se refere, é para que ele saiba, para que todos os viventes saibam, né? Eu peço para vocês lerem comigo aí no finalzinho do trecho que nós lemos para hoje, no final do versículo 17, que diz: a fim de que conheçam os viventes que o Altíssimo tem domínio sobre o reino dos homens e o dá a quem quer, e até o mais humilde dos homens constitui sobre ele. Então, o propósito do sonho, daquela experiência toda e do que ele iria passar, a experiência que o sonho estava aqui já prevendo, né, profetizando, era para isso, irmãos, para que os viventes saibam que o Altíssimo tem domínio sobre o reino dos homens e o dá a quem quer. É para que ele saiba que Deus reina, que não é Nabucodonosor o rei, que não são os reis da terra que dominam, não é o poder humano que domina, mas é o poder divino que está sobre estes homens e que controla todas as coisas, que Deus levanta, que Deus derruba, conforme seu poder soberano, porque Deus é que é o verdadeiro rei. Então, era para isso, e ele pode levantar até o mais humilde dos homens, ele constitui rei, ele levanta, quer dizer que independe dos homens, depende só do Senhor, é o Senhor que é rei. Então, esse é o propósito do sonho, é o propósito da experiência, e é interessante nós observarmos que isso não é só para Nabucodonosor. Aqui está sendo dito, meus irmãos, que para que conheçam os viventes. Então, isso envolve, irmãos, todas as pessoas daquele império. Por isso que Nabucodonosor começa a sua carta dizendo a todos os povos, nações, línguas que moram em toda a terra, mas a nós também, hoje aqui no século 21, na nossa humilde, pequena igreja, como a toda a humanidade, este sonho é para nós. Este capítulo da palavra de Deus é para nós. É para que nós saibamos, meus irmãos, que o Altíssimo reina e tem domínio sobre o reino dos homens.
É para que nós estejamos conscientes disso. Quando Deus ele mostra isso para Nabucodonosor, é para quebrar a soberba, o orgulho, a idolatria de Nabucodonosor. E quando Deus mostra isso aqui para nós, é a mesma coisa que Deus quer, é o mesmo propósito que Deus quer para nós aqui nessa noite, é que nós nos humilhemos, é que nós saibamos, todo esse capítulo está dizendo isso para nós, que nós saibamos que é o Senhor que reina, que nós demos toda a honra, toda a glória a Ele, que tudo vem dEle, tudo que temos, todos os dons, vem dEle, que todo o poder humano, que todas as autoridades constituídas, todos os reis também vêm dEle, e que, portanto, toda a honra, toda a glória deve ser dada a Ele, e nós devemos, então, louvá-lo, e não nos exaltarmos, como Nabucodonosor estava fazendo, tampouco confiarmos nos homens, adorarmos homens, louvarmos homens. Então, é este o ponto de todo esse capítulo. E quando nós observamos, irmãos, e é este o ponto aqui do sonho em si, quando nós observamos o sonho, nós vamos ver que o sonho ele está em cada parte dele, porque o sonho tem algumas partes aqui que eu quero já destacar aos irmãos. O sonho fala de uma árvore muito bonita, que cresce, que pode ser vista até os confins da terra, nos confins da terra, que é bela e é muito frutífera. O sonho está falando de uma árvore próspera, que alimenta os animais, alimenta, dá sombra aos animais, alimenta todos os animais, onde as aves podem fazer ali os seus ninhos, podem fazer morada. Então, o sonho está mostrando prosperidade, bênçãos, mas está mostrando que quem dá é Deus. E está mostrando também, irmãos, que naquele mesmo sonho, que a árvore ela é derrubada, mostrando que Deus também pode derrubar. O sonho também fala que a árvore não é derrubada totalmente, que é deixado lá um toco, né? o resto dela, um toco, e que esse toco também Deus preserva, é Deus que preserva o toco. E a árvore diz que o sonho diz que depois de 7 tempos, esse toco vai ser restaurado. Então, o que nós estamos observando aqui? Que Deus dá prosperidade, que Deus pode derrubar, que Deus pode ainda preservar, e que Deus salva. O sonho todo está dizendo, olha, é Deus que faz todas essas coisas, e portanto nós temos que reconhecer, os viventes eles têm que reconhecer isso. É para isso que Deus está dando o sonho. Só que, exatamente pelo fato, meus irmãos, de que o sonho vem para isso, e de que somente depois da experiência, né, que vai acontecer, que o sonho está aqui prevendo, é que o Nabucodonosor vai reconhecer, no momento da glória, no momento que tudo isso aqui está acontecendo, ele não está reconhecendo que é Deus que deu a árvore, que Deus que está derrubando. Ele não está reconhecendo ainda isso. Ele está todo o tempo, por isso que diz o texto ali no versículo que nós lemos semana passada, que ele estava sossegado na sua prosperidade. Veja que diz aqui, meus irmãos, no versículo 4, que diz, eu, Nabucodonosor, estava sossegado em minha casa e próspero no meu palácio, né? E lá mais adiante, irmãos, no verso 30, ele diz essas palavras, e mesmo depois da profecia, do sonho ter sido interpretado por Daniel, ele diz, não é esta a grande Babilônia, que eu edifiquei para a casa real, com a força do meu poder e para a glória da minha magnificência? Então, enquanto ele estava no auge, na glória, a árvore estava bela e dando frutos, Nabucodonosor estava pensando assim, eu que fiz a árvore, eu que fiz ela bela, eu que fiz ela frutificar, eu, né? Então, o sonho, ele
mostra que Deus está fazendo, mas mostra que o homem, na sua loucura da egolatria, está dizendo que é ele que está fazendo, não Deus. Então, este sonho está colocando para nós, irmãos, logo nos chama a atenção, né? Para tudo que nós temos recebido, todas as oportunidades, todas as bênçãos, todas as misericórdias, tudo que de bom tem acontecido com a nossa vida, irmãos, tudo o que os dons, os talentos, as oportunidades que nós temos tido, os dons que nós temos, a questão que o sonho nos coloca é exatamente essa. Nós estamos, irmãos, como Nabucodonosor, nós estamos assim, nos idolatrando, dizendo, eu faço essas coisas. O que nós temos conseguido, evidentemente nenhum de nós aqui é um Nabucodonosor, nós somos pessoas humildes, simples nessa vida, né? Não somos poderosos, nada disso, mas não estamos livres do orgulho, não. A questão é, aquilo que nós temos conseguido, aquilo que nós temos alcançado, nós temos tributado, irmãos, honra, glória a Deus, ou nós temos lá no nosso coração, e essa é a nossa natureza, nós temos dito assim, sou eu que faço isso, nós temos nos exaltado, nós temos sempre colocado, em termos assim de louvor, o louvor sempre para nós, para o nosso eu. E tem mais uma coisa aqui que eu quero chamar a atenção, irmãos, e isso é uma aplicação direta, mas é direta mesmo, porque isso também é um risco para nós. Porque nós temos a tendência, não somente de nos exaltar naquilo que é o nosso poder, sabe, nosso dom, o nosso talento, a nossa capacidade e aquilo que nós conseguimos com a nossa força, né? Nós temos a tendência de nos exaltar, começar a ficar inchado, orgulhoso, como Nabucodonosor estava aqui, mas também nós temos a tendência de começar a idolatrar homens, começar a idolatrar o poder humano e começar a nos prostrar diante de homens. E o ponto aqui, irmãos, são os reis, são os poderosos desta vida. Eu chamo a atenção de vocês que quando o versículo 17, ele diz no finalzinho, a fim de que conheçam os viventes, que o Altíssimo tem domínio sobre o reino dos homens e o dá a quem quer, e até o mais humilde dos homens constitui sobre ele. Ele está falando com todos os viventes, não é só com os reis. Ele está falando que o propósito de Deus neste sonho também é que todas as pessoas venham entender que o poder do rei, o poder do governante é o poder de Deus, que é Deus que põe o governante lá, e é Deus que tira o governante, e que, portanto, as pessoas não devem idolatrar governantes, não devem idolatrar poder de políticos, não devem confiar nos homens. A Bíblia fala que a nossa esperança não tem que estar nos reis. Então, o ensino da Escritura aqui é muito interessante, irmãos, porque ele toca na questão pessoal, quando a gente fica orgulhoso com os nossos dons, com as nossas realizações, mas também ele chama todos os viventes para dizer assim, ei, vocês estão confiando nos poderosos desta terra? Ei, vocês estão esperando neles? Ou vocês estão confiando no Senhor? Vocês estão idolatrando homens? Ou vocês estão confiando no Senhor? Eu queria que hoje com vocês nós pensássemos, nós meditássemos exatamente nesses dois aspectos, meus queridos irmãos. Ou seja, de que o sonho está nos ensinando a nós não nos orgulharmos, mas também a nós não idolatrarmos homens, mas que nós tributemos honra e glória ao Senhor somente, tanto com relação aos nossos dons e às nossas realizações, como com relação aos homens que estão dominando a nossa terra, e os países, e as nações, e os governos, e assim por diante. E o sonho, ele mostra essas verdades, ele mostra essa verdade básica, né, que é o Senhor que reina, em algumas partes. Se vocês forem observar, o sonho se divide nas seguintes partes, que são as partes aqui da minha mensagem hoje. Primeiro, o sonho ele fala da glória da árvore, né? Nós temos aqui, irmãos, nos dois primeiros versículos, versículo 10, três primeiros versículos, versículo 10 ao versículo 12, a glória da árvore. Depois o sonho fala da queda dessa árvore, versículo 13 e 14.
Em terceiro lugar, o sonho fala do toco da árvore, versículo 15 e 16. E por último, o último versículo é o versículo que fala do decreto em relação a esta árvore, o decreto sobre a árvore, porque tudo que acontece com a árvore, a glória, a queda e o tocozinho que fica só, é por decreto de Deus. Então, são os meus 4 pontos hoje que eu quero meditar brevemente com os irmãos: a glória da árvore, a queda da árvore, o toco da árvore e o decreto a respeito da árvore, que envolve tudo que acontece com ela, né? Então, acompanhe comigo, irmãos, o texto a partir do versículo 10. Veja o que a Bíblia diz. Vamos ler novamente então. Diz assim no versículo 10: Eis, pois, as visões da minha cabeça, estando eu na minha cama. Eu estava assim olhando e vi uma árvore no meio da terra, cuja altura era grande. Crescia esta árvore e se fazia forte, de maneira que a sua altura chegava até o céu e era vista até os confins da terra. Nós fomos mais adiante um pouquinho, irmãos, lá no versículo 20, Daniel interpreta assim, olha, lá no versículo 20: A árvore que viste, que cresceu, se fez forte, cuja altura chegava até o céu e que foi vista por toda a terra, cujas folhas eram formosas, seu fruto abundante, em que para todos havia sustento, debaixo da qual moravam os animais do campo, em cujos ramos habitavam anjos dos céus. És tu, ó rei, és tu, ó rei. Então a árvore é o próprio Nabucodonosor, é o rei, ele e o seu reino, podemos dizer assim. Então essa árvore representa o poder deste rei, deste reino, que é um reino muito glorioso, irmãos, porque quando o versículo 10 diz que a árvore, ela estava, observe bem, no meio da terra, ela era central, e diz que a altura dela era grande, e diz que ela crescia e se fazia forte, de maneira que a sua altura chegava até os céus, e ela era vista até os confins da terra. Então é um rei, é um reino que está no centro do mundo, que é forte, que é tão elevado que chega até os céus e pode ser visto por todas as pessoas em todos os lugares do mundo conhecido daquela época, de maneira que, o que o texto está falando aqui? O texto está falando de glória, de poder, de domínio, né? De um reino que domina o mundo todo conhecido e que está no centro e que é forte. É uma árvore, representada por uma árvore muito alta que chega até os céus e que pode ser vista em qualquer lugar. É o poder do rei, poder político, poder de um império grandioso, glorioso, que foi um dos grandes impérios do mundo, Babilônia. E diz o texto, meus irmãos, no versículo 12, que não somente era poderoso, mas tinha algumas outras características. Acompanhe comigo. No versículo 12 diz que a sua folhagem era formosa e o seu fruto abundante. Então nós temos aqui mais 2 características, que era não somente, irmãos, poderosa, que dominava o mundo todo, mas que também tinha folhas, essa árvore, e as folhas eram belas, as folhas eram formosas. Havia beleza naquele império, havia uma glória visível naquele império. Nós temos lido aqui, né, que ele fez uma estátua de ouro, que tudo era magnífico, e ele mesmo diz, né, de novo citando aqui o versículo 30, não é esta a grande Babilônia que eu edifiquei para a casa real, com a força do meu poder e para a glória da minha magnificência? É claro que aqui está envolvendo beleza, a questão estética, a questão do que se podia ver. Era um reino belo, era um reino glorioso, era um reino que as pessoas ficavam extasiadas com a beleza daquele reino. Não era só o poder, mas era a beleza também. Tinha a beleza. E mais, meus irmãos, dava fruto. O texto diz, então,
no versículo 12 ainda, que o seu fruto era abundante e havia nela sustento para todos. Debaixo dela os animais do campo achavam sombra, e as aves do céu faziam moradas nos seus ramos, e toda a carne se mantinha dela. Ela está sendo ilustrada exatamente aqui, o reinado de Nabucodonosor. Nabucodonosor e o seu reino está sendo ilustrado como uma árvore bela e com frutos, e a gente sabe o que o fruto faz. Qual o benefício do fruto? Nós comemos o fruto, os pássaros comem os frutos alimentam, os frutos sustentam, os frutos, nós podemos até dizer assim, é extravasamento da vida, né, da árvore, alimentando os outros seres, os animais, os homens e assim por diante. É sustento. Então, o reinado de Nabucodonosor, ele não somente ele era glorioso, era um grande domínio, ele era também belo, mas ele era rico e sustentava as multidões. Não que não houvesse injustiça, mas o sentido aqui nós podemos entender é que, afinal de contas, todas aquelas pessoas dependiam desse rei. Claro que havia injustiça, claro que havia erros ali, opressões, era um déspota. Inclusive o próprio Daniel vai dizer para ele, deixa a injustiça, rei. Deixa a injustiça, rei. Está aqui no versículo 27, olha aí comigo no versículo 27. Portanto, ao rei, aceita o meu conselho, põe fim aos teus pecados, praticando a justiça e as tuas iniquidades, usando de misericórdia com os pobres, pois talvez se prolongue a tua tranquilidade. Deus quiser, nós vamos estudar esse texto ainda. Mas o que está sendo dito, irmãos? Que havia prosperidade, todos se alimentavam daquele grande império, apesar das injustiças. E havia muita opressão e injustiça, mas o sentido é que todos dependiam dele, daquele império poderoso, riquíssimo, que sustentava aquelas pessoas, irmãos. E o que eu quero perguntar para vocês agora, de onde veio o poder desse grande império que chegou até os céus e podia ser visto até nos confins da terra? De onde veio o poder dele? De onde veio a beleza dele? De onde veio a frutificação desse império? O que o anjo diz lá no versículo 17? A fim de que conheçam os viventes que o Altíssimo tem domínio sobre o reino dos homens e o dá a quem quer, e até o mais humilde dos homens constitui sobre ele. De onde vem o poder? De Deus, do rei verdadeiro. De onde vem a beleza? Do rei verdadeiro, daquele que é belo. De onde vem o alimento, o sustento? Daquele que é o pão, daquele que é a vida. O poder vem do rei, a beleza vem daquele que é belo, o sustento vem daquele que é o provedor e que sustenta todas as coisas. Mas Nabucodonosor, quando ele olhava para o poder, ele dizia: o poder veio de mim, fui eu que alcancei o poder. Quando ele olhava para a beleza, ele dizia: fui eu que fiz este império belo. Quando ele olhava para a riqueza e os frutos e o sustento, ele dizia: fui eu que fiz. Porque isso é tão natural dos homens, irmãos, se orgulhar. Isso é natural também para nós. O que nós alcançamos, o que nós conseguimos, ainda que nós não sejamos poderosos, mas nós temos a tendência de nos exaltar e dizer assim, com Nabucodonosor, como ele diz no versículo 30, não é esta grande Babilônia que eu edifiquei para a casa real e com a força do meu poder e para a glória da minha magnificência. Nós temos a tendência, porque o nosso coração, a nossa natureza é essa. A nossa natureza, irmãos, é uma natureza ególatra, é uma natureza que se exalta e que, apesar de que tudo vem de Deus, tudo é graça de Deus, tudo é graça de Deus, tudo é graça de Deus. E o Evangelho de Cristo Jesus nos humilha. O Senhor Jesus Cristo morreu na cruz por pecadores miseráveis que só tinham um merecimento. O que a Bíblia diz que nós merecemos? O inferno, a condenação eterna.
mas Ele veio morrer por nós para nos salvar. Então tudo é graça. Mas nosso coração não quer reconhecer isso, não quer admitir que todos os nossos dons, você tem um dom, você tem um talento, você realizou alguma coisa, você fez coisas nessa vida já, ou você pretende fazer, tudo é dele, tudo é Ele que dá, é graça de Deus. A salvação, você é salvo, você vai para o céu, é graça dele. Mas o nosso coraçãozinho, irmãos, sabe, o homem velho, mesmo nós crentes, ele quer se levantar, ele quer se exaltar, e ele quer falar, assim como Nabucodonosor: eu edifiquei, eu fiz com a força do meu poder, e para minha, olha só, glória. Então, esse é o nosso problema. Nós temos outro problema, que eu volto a alertar os irmãos no versículo 17, quando diz: para que os viventes conheçam os viventes, que o Altíssimo tem domínio sobre o reino dos homens. É porque a tendência dos súditos, não todos, claro, mas de muitos, principalmente que estavam vivendo do poder, sendo beneficiados pelo poder, era olhar para aquela beleza de reino, era olhar para a glória e poder de Nabucodonosor, era olhar para o que significava o poder dele, a beleza do seu reino, e o sustento e a riqueza do reino, e começar a idolatrar quem? O rei. Começar a adorar o rei, começar a se prostrar diante do rei, e não reconhecer que quem levanta e quem derruba os reis é quem? É o Rei dos céus, é o Senhor. Então também nós temos a tendência, irmãos, guardem isso também no seu coração, nós temos a tendência, nós temos uns mais, outros menos, de começar a nos, observar muito os poderes dessa vida, poder político, poder intelectual, o poder dos homens, o poder dos talentos humanos, como se aqueles poderes fossem meramente humanos, e nós começamos a idolatrar homens, em vez de lembrarmos que todo dom, toda bênção, todo poder, quem está na presidente da República agora, quem colocou foi Deus, quem vai pôr o outro presidente que vier é Deus, quem dá um talento para um homem é Deus, quem levanta governo e derruba governos, quem é? É Deus. E nós temos a tendência, irmãos, de começarmos a idolatrar homens. O texto está dizendo para nós, para que os viventes não esqueçam e saibam disso, que é Deus que deve ser glorificado, não homens, mas o Senhor. Temos a tendência de idolatrar até líderes na igreja, vocês sabem disso. Tendência de idolatrar homens famosos, pessoas famosas, nos setores eclesiásticos também da igreja. Então, é isso que estava acontecendo, por exemplo, na carta na cidade de Corinto, quando Paulo diz, uns diziam: eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Pedro. Lembra que Paulo diz lá? Começando a adorar, a fazer partidos na igreja, adorar homens. Nós temos essa tendência, meus irmãos. E a palavra está dizendo aqui, nós temos que entender que tudo que é bom, tudo que é útil, tudo que é edificante, todo poder, toda beleza e todo sustento vem do Rei verdadeiro, o Rei Jesus. E é Ele que deve ser adorado. E aí, o que acontece, meus irmãos? Acontece que no versículo 13, acontece a queda dessa árvore. Acompanhe comigo. Estava vendo isso nas visões da minha cabeça, estando eu na minha cama, e eis que um vigia, um santo, descia do céu. E aqui eu quero dizer para vocês, explicar que vigia, provavelmente então está se referindo a um anjo, né? Porque os anjos são mensageiros dos decretos de Deus. Então veio um anjo anunciar naquele sonho a palavra de Deus, o decreto de Deus, o que Deus tinha determinado para aquela árvore orgulhosa, soberba. E diz também que este vigia era um santo, era um separado de Deus. E ele descia da onde, meus irmãos? Ele descia do céu. É muito significativo vocês observarem que essa árvore chegava até o céu, mas ela não era dona do céu.
veio um anjo do céu, veio um anjo do rei do céu, daquele que domina verdadeiramente sobre todos os reis desta terra. E o que o anjo disse? O anjo falou fortemente. Ele não veio pedir nada, ele veio anunciar o decreto de Deus, a palavra de Deus. E o que dizia este decreto? Para derrubar a árvore, e a árvore foi derrubada. Leia comigo o versículo 14. Derrubai a árvore, cortai os ramos, sacudi as suas folhas, espalhai o seu fruto, afugentem-se os animais de debaixo dela e as aves dos seus ramos. Aqui está, meus irmãos, a queda da árvore. Veio um anjo para dar a ordem, e a árvore foi derrubada. Acabou tudo de uma hora para outra. Se derrubou a árvore, cortou-se os seus ramos, sacudiu-se as suas folhas, espalhou-se o seu fruto, afugentou-se os animais e as aves que estavam sendo sustentados. Então, de uma hora para outra, acabou o poder. Sabe, aquela árvore, ela chegava até os céus, né? Ela podia ser vista até os confins. De repente foi derrubada, acabou o poder. De repente, as folhas foram sacudidas, foram derrubadas, acabou a beleza. De repente, o fruto foi todo espalhado, acabou o sustento. E de repente, todos aqueles que eram sustentados, os animais e as aves, foram expulsas, foram dispersas. De repente, acabou o poder, a beleza, o sustento, acabou tudo, de uma hora para outra. E quem foi que acabou com tudo? Quem foi que tirou todo o poder, que tirou toda a beleza, que tirou todo o sustento, e que tirou todos os sustentados dali, que dependiam daquela árvore? Quem foi? Foi Deus. Porque, repito o que diz no versículo 17, para que os viventes saibam que o Altíssimo, né, esse nome Altíssimo, não tem mais ninguém, não tem ninguém maior que Ele, mais elevado que Ele, que o Altíssimo tem domínio sobre o reino dos homens, e o dá a quem quer, e até o mais humilde dos homens constitui sobre Ele, mas também tira quando Ele quer. Deus tirou. E Deus tirou por quê, irmãos? Porque Nabucodonosor era orgulhoso. Deus queria mostrar para Nabucodonosor que ele reina. O sonho era para isso. E a experiência que Nabucodonosor teve, e como foi que ele experimentou isso? Ele perdeu a razão. O texto diz, vamos lá de novo para o versículo 30. Falou o rei dizendo: não é esta grande Babilônia que eu edifiquei para a casa real com a força do meu poder, para a glória da minha magnificência? Ainda estava a palavra na minha boca, na boca do rei, quando caiu uma voz do céu: a ti se diz ao rei Nabucodonosor: passou de ti o reino, e serás tirado dentre os homens, e a tua morada será com os animais do campo. Far-te-ão comer erva com os bois, e passar-se-ão 7 tempos sobre ti. Ou seja, para que até que reconheças que o Altíssimo domina sobre o reino dos homens e o dá a quem quer. Deus tirou todo o poder dele, para que ele pudesse então, irmãos, reconhecer isso. E Deus faz isso com os homens. Deus de repente põe os homens numa situação em que eles veem que eles não têm poder nenhum, mas tudo é graça de Deus. De repente eles se veem na experiência da vida deles sem nada, que eles tanto confiaram a Ele. De repente eles se encontram numa situação em que eles entendem: eu não tenho poder, eu recebi tudo. Vocês lembram de Pedro, quando Jesus disse para ele assim, para eles: todos vocês vão me negar, e Pedro falou: eu jamais te negarei, lembra? E aí Jesus disse: tu vais me negar 3 vezes. E de repente Pedro estava lá na casa do poderoso religioso que ia matar Jesus, que odiava Jesus, e ele negou ali, irmãos, porque de repente ele descobriu que, se não for a graça de Deus, ele não podia ser tão firme como ele pensava que ele era firme, porque estava confiando em si. Então Deus nos põe, irmãos, em situações para nós aprendermos. Deus fala conosco,
Deus diz para nós: não te exalta, não te orgulha, mas também Deus pode nos fazer experimentar, na sua providência, ter experiências para nós entendermos que nós precisamos de Deus, que nós precisamos do Senhor. E que bom quando Ele faz isso. Eu não desejo isso para nenhum de nós, irmãos, mas isso tem um benefício, porque isso às vezes é muito sofrido, é muito dolorido, e nós devemos ouvir os alertas de Deus, né? Mas isso também é benéfico para aqueles que Deus quer revelar que só Ele é Deus, só Ele é o Senhor. E veja, irmãos, o texto então vai dizer aqui que Deus vai mandou derrubar, a árvore caiu, mas fica o toco. E aí eu cheguei no meu terceiro ponto, né? Diz o versículo 15, acompanhe comigo agora: mas deixai na terra o tronco com as suas raízes, atada com cadeias de ferro e de bronze, na erva do campo, e seja molhado do orvalho do céu, e seja sua porção com os animais da terra, seja mudado o seu coração, para que não seja mais o coração de homem, e lhe seja dado o coração de animal, e passem sobre ele 7 tempos. Observem, meus irmãos, então, que foi derrubado. Olha só, preste atenção aqui numa coisa interessantíssima, que é incrível como Deus usa muitas ilustrações, né? Jesus contava parábolas, a Bíblia é cheia de ilustrações, inclusive árvores são muito usadas para ilustrar. Jesus é a videira, né? Mas veja que ilustração: a árvore era altíssima, significa o poder. A árvore era belos frutos, folhas, significa beleza. A árvore era frutífera, significa sustento. Mas aí cai a árvore, acabou o poder. Sacode as folhas, acabou a beleza. Derruba os frutos, acabou o sustento. Espalha os animais e as aves, acabou os sustentados. Não podem mais usufruir da bênção daquela árvore. Mas fica o toco. Fica o toco, irmãos. A árvore não é toda destruída, fica o toco. O decreto é: deixai na terra o tronco, o toco, com as suas raízes, atada com cadeia de ferro e de bronze na erva do campo, seja molhado do orvalho do céu, seja a sua porção com os animais da terra. O significado é que ele vai ser transformado num animal, vai passar por uma doença mental e vai ficar no meio dos animais, vai perder a razão, mas ele vai voltar a ser rei de novo, porque a razão vai ser dada a ele. Então o toco significa que Deus vai ter misericórdia de novo de Nabucodonosor, vai salvar Nabucodonosor. O detalhe aqui das cadeias de ferro e de bronze em que esse toco, com as suas raízes vão ser atados, né? Talvez se refira à própria doença mental, que ele vai ficar preso naquela doença mental. Talvez se refira ao fato, irmãos, de que aquelas cadeias também estão exercendo alguma proteção, ela não vai ser destruída. Talvez seja uma coisa, seja outra, mas é difícil definir. Mas de qualquer maneira, o sentido principal é esse: é que fica o toco, fica lá. Deus não destrói totalmente, porque Deus vai salvar e vai trazer de novo Nabucodonosor para o poder, para que ele depois escreva essa carta, para que ele depois confesse e diga, no versículo 2: pareceu-me bem fazer conhecidos os sinais e as maravilhas que Deus o Altíssimo tem feito para comigo. Quão grandes são os seus sinais, quão poderosas são as suas maravilhas. O seu reino é um reino sempre eterno, olha só, e o seu domínio de geração em geração. Deus salva para que Nabucodonosor possa agora dizer isso. Então, Deus humilha para mostrar que ele não pode, que é Deus que dá o poder. E Deus salva para dizer: quem é que salva? Sou eu. Deus levantou a árvore, Deus derrubou a árvore, Deus preservou o toco da árvore, para que depois frutificasse de novo, para que depois nascesse de novo e se tornasse belo e frutífero de novo.
Deus. E, portanto, é por isso que no versículo 17 se diz que esta sentença é por decreto dos vigias, e esta ordem por mandado dos santos, a fim de que conheçam os viventes que o Altíssimo tem domínio sobre o reino dos homens, e o dá a quem quer, até que ao mais humilde dos homens constitui sobre ele. O texto está dizendo, irmãos, que esse é um decreto dos anjos, dos vigias, é um mandato dos anjos, dos santos. Não é que os anjos, eles por si mesmos decretam. Não é que os santos anjos por si mesmos determinam. Mas os anjos são o quê? Mensageiros do decreto. Os anjos aparecem na Bíblia como aquele que trazem a palavra de Deus e que cumprem a palavra de Deus. Eles aparecem no Antigo Testamento, eles aparecem no Novo Testamento, como aqueles que nós cantamos aqui no Salmo 104, são os mensageiros do Senhor, cumprem o seu decreto. O que a palavra de Deus está dizendo aqui é que tudo isso aconteceu por decreto de Deus, por determinação daquele que reina. Deus fez aquela árvore poderosa, Deus fez aquela árvore bela nas suas folhas, Deus deu fruto, fez ela próspera, deu sustento, Deus colocou ali os animais, Deus colocou ali as aves, Deus derrubou a árvore também, e Deus salvou a árvore preservando o toco, para que fosse conhecido por todos os viventes, que o Altíssimo tem domínio sobre o reino dos homens, e o dá a quem quer, e até ao mais humilde dos homens constitui sobre ele, para que os homens saibam que não é Nabucodonosor que é rei, mas o Senhor. Para que nós saibamos disso hoje, irmãos. Então, meus queridos irmãos, guardem no coração este ensino e essa palavra hoje à noite. É isso que o Senhor quer nos ensinar. E eu gostaria de deixar para vocês 4 conselhos aqui que eu separei, irmãos. 4 aplicações que eu acredito que são bem importantes para nós hoje. Primeiro, irmãos, isso é uma aplicação mais direta. Nós precisamos reconhecer, meus irmãos, que tudo que nós temos, tudo que nós realizamos é dom de Deus. Tudo. Então o texto está dizendo assim, olha, não te exalta, mas glorifica a Deus. Em tudo é Ele que te dá. Tudo é Ele, tudo é dom dEle, tudo é graça dEle, tudo é bondade dEle, poder dEle. Então, se você realizou alguma coisa já na sua vida, ou se você vai realizar, nós mais velhos ou mais jovens, que ouviram essa mensagem, nós temos que entender que tudo é por Deus, tudo é dom de Deus, tudo é dádiva dEle, e nós temos que glorificar a Ele, irmãos. Darmos glória a Ele por nossos dons, por nossas realizações. E nós somos cristãos. Nós temos que ir à cruz todo dia. Sabe quando você começar a se orgulhar? Sabe quando você começar a ficar inchadinho, orgulhoso? Vá à cruz de Jesus. Aí você vai lembrar que Jesus teve que morrer para que você não fosse para o inferno. Para que não caísse sobre você a maldição da lei, que é o que eu e você, nós merecemos. O que eu tenho de bom? Nada. O que eu tenho de mal? A maldição da lei estava sobre mim. Então eu vou à cruz de Jesus para lembrar que tudo é graça, e para ser grato a Deus que me salvou de graça e me dá tudo, porque Ele é bom. O poder não é meu, o mérito não é meu, o poder de Deus, e o mérito de quem é? De Jesus Cristo. Jesus Cristo. As misericórdias do Senhor são o motivo de nós não sermos consumidos. Jesus diz que Ele faz nascer o sol sobre justos e injustos. Toda manhã a misericórdia dEle se renova. Olha, irmãos, as pessoas não estão nem aí para Deus. Estão nem aí para Deus. Mas nesse momento elas estão vivas. Vivas por quê? Porque elas
o poder delas, elas merecem, não, porque Deus é bom. Eu estou falando das pessoas que não creem em Jesus, estou falando das pessoas que não cultuam a Deus. Mas isso também é para nós que estamos aqui, que somos crentes. É graça, irmãos. Nós temos que reconhecer e nos humilhar diante dele. E deixa eu falar uma coisa para vocês também. Em segundo lugar, esse é o meu segundo conselho. Nós temos que agradecer a Deus pela providência que nos humilhou. Talvez vocês que estão aqui hoje, vocês possam lembrar de experiências que vocês tiveram e que hoje vocês possam dizer assim, como Pedro depois disse, como o salmista depois disse, foi bom eu ter sofrido. Foi bom eu ter sofrido, porque na minha dor e no meu sofrimento eu aprendi que o poder não é meu, o poder de quem é? De Deus. E Deus permite que nós soframos, irmãos. Existe um sentido de que o sofrimento, de que como que Nabucodonosor passou, ele é também pedagógico, ele é também ensino para nós, ele nos faz ver, claro que não só o sofrimento por si, mas a palavra de Deus vindo, nos dando consolo, nos ensinando, como era o caso aqui, que Deus é que nos abençoa. Deus permitiu que Pedro caísse, que Pedro se visse sozinho lá no meio dos poderosos e negasse, para que ele percebesse que ele precisa ser humilde. Então nós temos que ser gratos pelas experiências, vamos dizer assim, humilhantes que Deus nos permite passar, para que nós, sabe quando você está muito assim, vou falar de novo a palavra, inchadinho, aí Deus parece aquele balão, né? Aí Deus vem e faz um furo e esvazia você e faz você experimentar a sua insuficiência, que você precisa dele. Ao mesmo tempo, irmãos, a palavra de Deus faz isso, então agradecemos pela palavra que está nos dizendo agora, a palavra de Deus está dizendo assim, não se orgulhe, não se exalte, não fique inchado, não fique inchado quanto às suas realizações, e não pense também que a sua justiça te salva, porque olhe sempre para a cruz de Jesus, confie sempre na graça de Jesus. Sempre é graça, e nós temos que manter isso firme em nossa mente, em nosso coração. Tudo depende de Deus, da sua graça, da sua bondade, meus irmãos. Mas também é um alerta, né, que eu quero deixar para os meus irmãos. Olha, esse alerta que depois nós vamos estudar, mas que eu queria deixar para vocês o versículo 27. Leia comigo o versículo 27, por favor. Portanto, ó rei, aceita o meu conselho, põe fim aos teus pecados, praticando a justiça, as tuas iniquidades, usando de misericórdia para com os pobres, pois talvez se prolongue a tua tranquilidade. É aqui o profeta amando, né, o Nabucodonosor e aconselhando e dizendo, deixa os teus pecados, rei. E eu quero dizer aos meus irmãos também, se você está orgulhoso, meu querido irmão, deixa esse orgulho. E vai de novo à cruz e te humilha diante de Cristo, para que você não passe essas experiências humilhantes. E para que você glorifique a Deus na sua vida. E um terceiro conselho, meus irmãos, que eu preciso lhes dar, é em relação exatamente a um ponto fundamental do texto, quando o texto diz assim, eu já mencionei isso no início da mensagem, quando diz no versículo 17, para que os viventes conheçam, a fim de que conheçam os viventes, que o Altíssimo tem domínio sobre o reino dos homens, e o dá a quem quer, e o dá mais humilde dos homens constitui, e ao mais humilde dos homens constitui sobre ele. Em tempos como os nossos, tenebrosos, irmãos, tristes, em que os evangélicos estão confiando em poder político, confiando em poder dos homens, e se prostrando diante de homens. É o alerta da Escritura para nós hoje à noite, para nós que estamos aqui. Não confie em homens e não idolatre homens, poderes, governantes, seja quem for. Eu
Eu já disse isso aqui mais de uma vez, irmãos, em outras oportunidades. A Bíblia diz que nós temos que orar pelas autoridades, honrar as autoridades, respeitar as autoridades, mas nunca pôr a nossa esperança nas autoridades. Não. Porque a nossa esperança está no Rei Jesus. Então, meus queridos irmãos, quero lhes aconselhar nesta noite, não se deixe levar por essa onda evangélica que está idolatrando políticos. Porque o nosso Rei é Jesus. Porque o nosso Rei é o Senhor Jesus. E dele nós dependemos, é dele que vem o nosso sustento. Os governantes vamos honrar, mas nunca idolatrar. Que os viventes entendam que o Altíssimo tem domínio sobre o reino dos homens e o dá a quem quer, e o mais humilde dos homens constitui sobre ele. E o último conselho é que todos aqui, porque quando é que começa a humilhação, irmãos? Sabe quando começa a nossa humilhação? Quando nós cremos em Jesus como nosso Senhor, como nosso Salvador, e entendemos que a salvação é absolutamente pela graça. Então, que todos nós aqui, eu sei que eu estou falando com crente, mas sempre vocês vão me ver chamar e alertar e dizer sempre aqui, que todos aqui entre nós confiem a sua alma apenas a quem? A Jesus, ao Rei Jesus que morreu na cruz por pecadores como nós. Porque sabe o que leva as pessoas a perderem a sua alma? É acharem que pode salvar a si mesmo. Nós não podemos. A nossa salvação é unicamente de graça em Cristo Jesus. No momento que uma pessoa crê em Jesus como seu Salvador, confia nele, se com a tua boca confessares a Jesus como o Senhor, em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, que diz a palavra, serás salvo. Então a nossa humilhação começa com a nossa conversão, e a gente vai sendo humilhado mais e mais, ou seja, nós vamos entendendo que o poder pertence ao Senhor. Então, irmãos, que assim seja com todos nós. Deus nos abençoe. Vamos orar? Vamos pedir que Ele nos encha cada vez mais dessa graça e dessa humildade a nós e aos nossos irmãos. Vamos orar. Senhor amado, aqui nós estamos hoje à noite, depois de ouvirmos, Senhor, e de estudarmos estes versículos da Santa Palavra do Senhor. Queremos pedir que o Senhor aplique a nossa alma, ao nosso coração, a sua palavra tão bendita, Senhor, tão santa, para que nós, Senhor, possamos reconhecer que o Senhor reina e dar toda a honra e glória a Ti, que nos dá os dons, que nos dá os talentos e que domina governantes e que é o Rei do universo. Que assim, Senhor, nós não confiemos nem em nós, não idolatremos a nós mesmos, nem confiemos, nem idolatremos homem algum, mas apenas demos toda a honra, toda a glória ao Senhor. Que junto, Senhor, com Nabucodonosor, depois de que passou por essa experiência, nós podemos dizer com fé, o seu reino é sempre eterno e ele domina de geração em geração, e a ele toda a honra, toda a glória, todo o louvor. Que a nossa querida igreja cresça nesta fé, nessa dependência cada vez mais no Senhor Jesus. Que assim seja. Amém e amém.